Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 9, a mordomia do trabalho. Estamos estudando o tema do trimestre, mordomia cristã. Inicialmente, vamos definir o que é trabalho. No dicionário, nós temos várias definições de trabalho. Segundo o dicionário Horais, a palavra trabalho significa esforço em comum, luta, lida, faina, conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Segundo o dicionário Horais, a palavra trabalho ela aparece na língua portuguesa desde o século XIII. Portanto, essa seria uma definição do dicionário acerca da palavra trabalho. A nossa lição de hoje, a lição de número 9, aborda exatamente sobre isso, sobre o trabalho. Vamos então desenvolver uma visão bíblica do trabalho, uma espécie de teologia do trabalho. O que de fato é trabalho? Bem, é uma das coisas difíceis às vezes de definir. É aquelas expressões ou aquelas palavras que nós sabemos o que é, mas temos dificuldade de definir. Primeiramente, trabalho não é somente labuta e fadiga, porque existem pessoas, por exemplo, que elas trabalham e elas não veem o trabalho dessa forma. Né? Muitas pessoas se sentem bem exatamente através do seu trabalho, então não vê o trabalho simplesmente como labuta e fadiga. Outros talvez veem o trabalho como emprego remunerado, mas trabalho não é apenas emprego remunerado, porque muitas pessoas na nossa sociedade industrializada, embora às vezes trabalhem, não são remunerados, como são o caso, por exemplo, das donas de casa. Então, esses dois elementos que nós acabamos de citar, na realidade, não é, então, trabalho. Né? Precisamos, então, de uma definição abrangente em relação ao trabalho. Nós trabalhamos exatamente, nós poderíamos trazer uma definição bem simples de trabalho, que seria uma atividade que serve para satisfazer as necessidades humanas. Essa é uma definição bem simples, mas eu acho que atinge bem a sua finalidade, né? Trabalho, então, é uma atividade que serve para satisfazer as necessidades humanas. Nós temos necessidades e essas necessidades, uma das formas de satisfação dessas necessidades humanas é através do trabalho. Por que é que nós trabalhamos? Primeiramente, nós trabalhamos porque Deus criou os seres humanos para trabalhar. Em Gênesis 1, 26, a Bíblia diz que Deus criou os seres humanos como macho e fêmea para dominarem sobre toda a terra. Deus abençoou o primeiro casal e disse que eles dominassem, né? Que eles sujeitassem a terra e dominassem sobre todos os seres vivos. Então, o domínio só pode ser exercido pelo trabalho, é o propósito pelo qual Deus então criou os seres humanos. É claro que este não é o único propósito, mas é um dos propósitos pelos quais Deus criou o ser humano. Então, Deus criou os seres humanos para trabalhar. É claro que numa visão muitas vezes da literatura grega, nós vamos observar, por exemplo, o poeta grego Hesíodo, ele tinha uma visão de que no paraíso os seres humanos deviam viver como deuses. Né? A visão que muitas pessoas tinham na antiguidade dos deuses é que os deuses eles não trabalhavam. Os deuses eles não trabalhavam. Era esta visão que as pessoas tinham, principalmente na visão grega, essa visão representada por Hesíodo. Mas não é assim que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que desde o começo os seres humanos foram criados para trabalhar e que Deus ele também trabalha. Ou seja, na visão dos gregos, viver como deuses significava viver sem trabalho. Mas na visão dos hebreus, viver como Deus significava ter trabalho significativo, porque a Bíblia diz que Deus trabalhava e Deus trabalhou. Gênesis 2 e o versículo 2. A Bíblia nos mostra Deus então trabalhando. Em segundo lugar, nós trabalhamos porque Deus nos dotou e nos chamou a trabalhar. Deus nos deu capacidade, Deus nos deu
talentos. O Deus que criou os seres humanos para trabalhar, Deus os dotou também de talentos para o exercício dessas atividades, desse trabalho. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Em Êxodo 35, 30 a 34, nós observamos que Bezalel e Aholiabe, eles foram capacitados por Deus para o exercício daquela atividade específica. Em 1 Crônicas 28, 11 e 12, e deu Davi a Salomão, seu filho, risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor. Ou seja, há pessoas no Antigo Testamento sendo capacitadas, então, para o trabalho. Bem, então este é exatamente o propósito pelo qual nós trabalhamos. Nós trabalhamos porque Deus criou os seres humanos para trabalhar e nós trabalhamos porque Deus nos dota e nos chama a trabalhar. Qual é o propósito do trabalho? Por que qual é o propósito envolvido na atividade do trabalho? Bem, primeiramente o trabalho é para atender às necessidades da vida. Em 2 Tessalonicenses 3,12, o apóstolo Paulo mostra que os cristãos devem trabalhar com sossego e comer do seu próprio pão. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 12, ele diz que devemos trabalhar para que não necessitemos de coisa alguma. Em 2 Tessalonicenses 3, o versículo 10, Paulo disse: se alguém não quer trabalhar, não coma também. Então, o propósito do trabalho é atender às necessidades da vida. O segundo propósito do trabalho está relacionado com o fato que está relacionado com o elemento anterior, é exatamente prover subsistência aos necessitados. Efésios 4, 28 diz: fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Em Atos 20, 35 está escrito: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, o segundo propósito do trabalho é exatamente prover subsistência aos necessitados. O terceiro propósito do trabalho é desenvolver a cultura. Claro que isso não está assim tão explícito às vezes ao longo da Bíblia, mas está implícito também. Né? Nós observamos na Bíblia que desenvolvimento da cultura é um dos propósitos do trabalho. É interessante nós observarmos que em alguns mitos, né, na literatura mitológica, por exemplo, na Mesopotâmia, na epopeia de Atrahasis, nós observamos lá uma espécie de história da criação humana, e nesse relato mitológico, dos mitos mesopotâmicos, os deuses então criaram os seres humanos para se libertar então do trabalho. Né? Os deuses então, para não trabalhar e para se livrar das atividades, criaram então os seres humanos, ou seja, nessa visão mitológica mesopotâmica, os seres humanos foram criados para liberar os deuses do trabalho extrênuo. Os seres humanos então seriam uma espécie de uma solução ao problema criado pelos deuses inferiores que estavam em greve. Mas quando nós lemos o relato bíblico, nós observamos que não é bem assim. A Bíblia, no Antigo Testamento, nos mostra que Deus, ele não criou os seres humanos para liberar o Deus, né, ou a si mesmo, do trabalho extremo. Porque nós vemos em Gênesis 2, o versículo 8, que Deus também trabalha para os seres humanos. Deus plantou um jardim para a provisão humana e Deus disse então que ele deveria cuidar do jardim. Ou seja, havia então um desenvolvimento do trabalho humano relacionado com a cultura. O trabalho não é uma atividade cultica, mas é uma atividade cultural. Não está necessariamente ligado ao culto, mas é uma atividade que proporciona o desenvolvimento cultural da sociedade. Em segundo lugar, aliás, o quarto propósito, do trabalho é exatamente a cooperação com Deus. Em Gênesis 2:5, nós observamos uma dependência mútua entre Deus e os seres humanos na tarefa de conservar a criação. A Bíblia diz, no relato bíblico de Gênesis 2, o versículo 5, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Deus então não tinha feito chover sobre a terra.
E o texto diz, não havia homem para lavrar a terra, Gênesis 2:5. O que nós observamos? Nós observamos então aqui que haveria uma necessidade de cooperação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Deus então enviaria a chuva e o homem lavraria a terra. Este então é um quarto propósito então do trabalho, a cooperação com Deus. Quando o homem trabalha, ele está cooperando com Deus. Então estes são os propósitos do trabalho, né? Poderíamos enumerar também ainda um propósito que seria o fato do homem cooperar com Deus na transformação da criação, né? Deus, quando colocou o homem em cooperação com ele, ele cuida da preservação da criação, levando em fato de que o homem, assim fazendo através do trabalho, ele está contribuindo também com Deus para a preservação das coisas que Deus criou. Bem, nós observamos no relato bíblico, a partir de Gênesis, no capítulo 2, o capítulo 3, que é o relato da criação, que o trabalho humano, de uma certa forma, ele esteve relacionado. Muitas pessoas relacionam o trabalho humano com a maldição imposta por Deus. Acham que o trabalho surgiu em função da queda. Mas em Gênesis 3, 17 a 19, a Bíblia nos mostra quando Deus disse, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, há uma ideia errada de que o trabalho está relacionado à maldição de Deus, mas o trabalho ele já existia antes da queda. Deus tinha colocado o homem no jardim do Éden, Deus o colocou para trabalhar. Deus amaldiçoou a terra. É o que nós podemos ver nesse relato bíblico que nós acabamos de ler. Mas Deus, ele não criou o trabalho com maldição. O trabalho envolve um trabalho extenuante, laborioso, exatamente em função das condições que a terra ficou pelo fato de ser amaldiçoada pelo pecado. Mas não há necessariamente uma relação entre o trabalho e a maldição imposta por Deus já no início da criação, porque antes então da queda já havia o trabalho. Bem, o trabalho também, ele, embora seja uma labuta, ele não é algo fácil e realizador, né? O texto nos mostra que deveria haver suor, do suor do teu rosto. Depois da queda, o trabalho ele se tornou mais extremo, né? É o que nós podemos observar no relato bíblico. Bem, mediante então a depravação total, a queda relatada em Gênesis 2, o versículo 3, nós observamos então que a queda e o estado de depravação total que o homem se encontra, ele afetou de uma certa forma as relações de trabalho do homem. É por isso que nós observamos em alguns momentos da Bíblia, a Bíblia trazendo leis relacionadas a essas questões, relacionadas ao trabalho. Uma das formas que o trabalho, que a queda afetou as relações de trabalho do ser humano, é exatamente a exploração. Nós observamos isto ao longo da história. Pessoas que exploram os outros em relação ao trabalho. Por isso que nós temos em Deuteronômio 26, 6 a 8, a Bíblia falando sobre o trabalho da escravidão. Deus cuidando para que os seres humanos não explorassem, oprimissem uns aos outros. Levítico 25, 39, nós também temos leis relacionadas a isto. Ou seja, a exploração e a opressão deveriam ser removidas da terra. Inclusive, os profetas também clamaram acerca disso. Nós temos vários textos proféticos que falam também acerca disso. Uma outra relação da queda com a relação, da relação do trabalho é a labuta. O trabalho, na realidade, ele é árduo. Nós observamos isto em vários momentos, inclusive do relato bíblico. Nós observamos, por exemplo, a escravidão do povo no Egito, o trabalho, então, no templo, né? Ou seja, o trabalho é uma atividade pessoal, o trabalho envolve realmente uma labuta,
Nós devemos atentar para isto, né? Mas os seres humanos foram criados por Deus com a capacidade de terem dons e de exercerem esses dons de forma também espontânea, né? Outra coisa que nós podemos ver que o trabalho afetou também que o pecado afetou essas relações de trabalho é o egocentrismo, ou seja, as pessoas às vezes não querem trabalhar para o bem comum. E uma das funções de Deus ter estabelecido o trabalho foi para o bem comum. Marcos 10:45, as pessoas muitas vezes preferem ser servidas do que servir. Efésios 4:28, devemos servir através do trabalho. Portanto, no Novo Testamento nós temos inclusive a Bíblia falando muitas vezes acerca disso. Segundo Tessalonicenses 3:12, a Bíblia também nos fala acerca disso. Portanto, o egocentrismo é outra forma que o pecado afetou as relações de trabalho. Outro é a discriminação, ou seja, em muitos lugares, em muitas sociedades, às vezes há uma discriminação, principalmente a discriminação relacionada às questões do sexo, ou seja, a questão da igualdade entre os sexos, né? A discriminação do trabalho acontece muitas vezes em função dessa questão sexual. Às vezes as mulheres, por exemplo, ganham menos do que os homens desenvolvendo as mesmas atividades. Isso é produto, então, exatamente, inicialmente, claro, a causa teológica, claro que existem questões sociais e outras questões envolvidas, mas a causa principal teológica é exatamente o pecado. A Bíblia nos mostra que a mulher foi colocada como adjutora. Então, ela está ali ao lado e ela deve ser vista, então, sem discriminação nesse aspecto, em todos os aspectos, mas nesse momento estamos considerando o aspecto trabalhista. Bem, então esta é uma visão que nós temos em relação ao trabalho, né? Vamos observar outros elementos em relação ao trabalho. Na nossa lição, na nossa revista, o comentarista, primeiramente, ele mostra o trabalho de Deus na Bíblia, na obra da criação. Deus trabalhou e Deus continua trabalhando. Ele também fala logo em seguida sobre a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho, nós já comentamos. O trabalho antes da queda, o trabalho do homem antes da queda era lavrar e guardar o jardim. O trabalho, portanto, ele foi criado antes da queda. O trabalho depois da queda, nós já comentamos, se tornou mais extenuante. A terra passou a ser maldita e o homem começou então a trabalhar, né, e a ser mais extenuante a atividade trabalhista. O homem começou então a se desgastar e a ter sofrimentos em relação à atividade do trabalho. E, em terceiro lugar, ele trata sobre alguns princípios cristãos para o trabalho. Nós teremos que fazer algumas considerações em relação ao trabalho e à ética profissional do cristão, que está ligado à mordomia cristã. O cristão, sendo um profissional, ele deve, então, exercer a sua atividade com ética, que entra, então, a ética profissional do cristão. Primeira coisa, o cristão ele deve utilizar o seu trabalho para a glória de Deus. Grande parte da vida do ser humano ele passa no trabalho. E o trabalho, então, do cristão deve ser, então, para a glória de Deus. Podemos enumerar alguns pontos em relação ao mundo dos negócios que o cristão deve considerar como ética profissional. Coloque Deus em primeiro lugar em todas as áreas do seu trabalho. Não coloque as coisas materiais em um pedestal. Não jure falsamente, não blasfeme, não importa como fale as pessoas à sua volta. Não importa o que seja a expectativa das outras pessoas, dê a Deus o tempo que a Ele pertence a cada semana. É um elemento fundamental. Mostre o respeito apropriado pelas autoridades e pelas regras e estruturas prescritas para você. Todo aquele com quem você lida possui valor como pessoa. A imoralidade não tem lugar em seus relacionamentos profissionais, faz parte da ética do cristão. A desonestidade não combina com seu estilo de trabalho. A prática do engano e particularmente a fraude para obter uma vantagem injusta ou para prejudicar alguém não pode fazer parte do relacionamento profissional de um cristão. E não seja uma pessoa avarenta. Então, o cristão, então, e a ética profissional do cristão. Essa ética profissional do cristão, ela envolve outros elementos.
Aqui envolve, por exemplo, o seu relacionamento com os colegas de trabalho. Como é que você se relaciona com os colegas de trabalho? Os colegas de trabalho devem ser vistos como uma equipe, é a ética profissional. Como você se comporta em relação quando recebe crítica, quando tem contendas no ambiente de trabalho, rancores, vingança, mentira, fofoca, inveja, tudo isso às vezes acontece em ambientes de trabalho. O cristão então deve ter um relacionamento com seus colegas de trabalho pautado pelas Escrituras. A sua relação também com o chefe. Como é que você se relaciona com o chefe no ambiente de trabalho? Aqui entra a lealdade, aqui entra a confiança, a honestidade, a objetividade e também o respeito e a sensibilidade. Nós não temos tempo, às vezes, de desenvolver todos esses tópicos, mas faz parte, então, da relação de trabalho com o chefe. E se você é um empregador, como deve ser a ética do cristão em relação aos seus funcionários? Primeiro, valorizar as pessoas. Os seus funcionários precisam ser valorizados. Em segundo lugar, a formação e desenvolvimento de uma equipe. Procure formar e desenvolver uma equipe de funcionários no ambiente do trabalho. Lembre-se que seus funcionários precisam de motivação para o trabalho. Eles precisam não apenas trabalhar, eles precisam ser motivados a trabalhar. E o reconhecimento do trabalho deles e a questão salarial é uma motivação para o bom trabalho. Aqui entra também avaliar o desempenho e a disciplina dos funcionários. Os funcionários precisam ser avaliados. A avaliação ela é comum também no ambiente de trabalho. Um outro elemento da ética profissional do cristão é o público. Como é que o cristão deve se relacionar com o público? Faz parte da ética profissional e, nesse caso, principalmente da ética profissional cristã, que o cristão deve manter-se profissional. No ambiente do trabalho, ele deve manter a profissionalidade. Ele deve ser profissional em tudo que faz. Ele deve desenvolver a arte de ganhar dinheiro de forma cristã e de forma justa. Em relação também às questões familiares, o cristão não deve colocar o trabalho de forma que prejudique também a sua família. Inclusive, na revista, o comentarista aborda isso. Entra um outro elemento também fundamental, que é as decisões que você tem que tomar no ambiente de trabalho. Quando for tomar decisões no ambiente de trabalho, busque a direção de Deus e observe bem também os princípios bíblicos. A Bíblia não é um livro só de religião. A Bíblia é um livro que aborda também as questões da nossa vida como um todo e também de trabalho. E, finalmente, a questão do estresse. O estresse proporcionado pelo ambiente de trabalho. Quando acontece o estresse, as outras partes do cérebro elas são despertadas, o hormônio pituitário desperta o restante do corpo. Isso é o que acontece com uma pessoa estressada. A atividade autônoma do sistema nervoso é aumentada, a taxa de metabolismo sofre um aumento, o consumo de oxigênio aumenta, a pressão sanguínea aumenta, as taxas de batimento cardíacos de respiração aumentam, maior quantidade de sangue é bombardeada aos seus músculos, a adrenalina é bombardeada para a sua corrente sanguínea e seu fígado aumenta a secreção de colesterol, sua atividade renal é aumentada, o teor de açúcar no sangue aumenta, seus músculos se tornam tensos e as palmas das mãos começam a suar. Está vendo que isso então é muito complicado? Isso é que acontece quando a pessoa está estressada. Muitas vezes a fonte de estresse é exatamente o ambiente de trabalho. Uma das maiores fontes, então, de estresse é o ambiente de trabalho. Por isso, se deve, então, neste momento, parar, refletir em relação à questão do trabalho, quando o trabalho já está prejudicando a saúde e também as relações familiares e as relações também com Deus, né? Deve então parar e refletir acerca disso. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Um dos benefícios exatamente do estresse é que no estresse nós paramos e meditamos que nós dependemos de Deus e que nós precisamos de Deus, né? E precisamos refletir sobre a nossa condição de vida. E o seu estilo de vida, né, abrange também a relação que você exerce ao trabalho, né, em relação ao trabalho. E, finalmente, o resultado e o alvo de todo o trabalho são os resultados alcançados.
Quando você faz uma atividade, você desenvolve um trabalho, você quer ver resultados. E esses resultados devem ser avaliados no sentido de ver o bem comum e também, como cristão, dentro de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva cristã. Então, a Bíblia nos mostra que os patrões cristãos em Efésios 6, 9, Tiago 5, 4 a 6, nós temos várias referências bíblicas que falam sobre o cristão e as suas atividades comerciais, suas atividades trabalhistas, digo. Né? Então, prezado professor de escola dominical, que você possa aproveitar esta lição para mostrar como deve ser a mordomia do trabalho. Relembrando, então, defina o que é trabalho, mostre os objetivos do trabalho, desenvolva, mostrando para os seus alunos uma espécie de teologia do trabalho, mostrando qual a visão bíblica e a visão de Deus acerca do trabalho, e mostre, então, quais são os princípios cristãos que devem nortear o trabalho, que nós falamos, então, ao longo deste vídeo. Mostre sempre fundamente na Bíblia. Leia as referências bíblicas, o texto de 2 Tessalonicenses 3, 6 a 13 é um texto a ser considerado, e utilize fartamente as referências bíblicas durante a sua aula. Isso é importante porque a escola dominical ela é uma escola bíblica, portanto a Bíblia deve ser muito utilizada ao longo da sua aula. Portanto, que Deus o abençoe. A mordomia do trabalho, que você possa orar, possa reforçar os seus ensinos pautados nas Escrituras e que possamos então dar o melhor nesse domingo, né? Falando sobre este assunto tão relevante dentro da mordomia cristã, a mordomia do trabalho. Que Deus o abençoe e até a próxima lição.